Tá. Então, gente, boa noite. É sempre uma honra estar aqui para compartilhar de algo de Deus com a sua vida, compartilhar, como Paulo fala, de bens espirituais para que você seja edificado. Amém? É uma grande honra. E, irmãos, nessa noite, eu preparei uma mensagem para você. Uma semana atrás, eu estava muito empolgada para ministrar ela. Olha, até eu fui ver até como é que se forma o substantivo grego. Só para te comprovar que em Marcos 11:22, a tradução correta é tendes a fé do tipo de Deus, e não tendes a fé em Deus. Eu estava muito empolgado para ministrar sobre isso, irmãos. Mas eu tinha uma nota no meu coração, que eu estava fazendo igual o Levi fazia comigo. Faz comigo às vezes, eu falo com ele e falo, lá. E Deus falando comigo, não é isso, eu lá. Aí eu fui inventar de vir para a escola dominical hoje. Pastor Mesaque pregou uma palavra aqui poderosa, irmãos. Eu digo, eu não posso ser covarde. E eu fui para casa, eu trouxe até aqui o esboço dela, vai que Deus muda, né? Tem misericórdia de mim, deixa eu ministrar aquilo que eu queria. Mas, irmãos, o mais importante é agradar a Deus. Amém. Eu estou muito em paz para falar aquilo que eu tenho para falar com você hoje. E eu quero falar com vocês sobre a quem honra, honra. Amém? Então abre comigo só para você ver que é bíblico lá em Romanos capítulo 13, no versículo 7. Romanos capítulo 13, no versículo 7. A Bíblia fala assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, se tributo, se temor, e se honra. Sabe, irmãos, o ensino da honra, ele é bíblico. O ensino da honra, ele é santo. Deus é um Deus de honra. Você está comigo? Sabe, irmãos, e Deus espera que nós sejamos assim também como filhos. Paulo nos instrui a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então, se Deus é um Deus de honra, nós precisamos também andar em honra. Você está comigo? E eu ministrei 2 vezes aqui uma série chamada Recompensa da Honra. Na primeira vez foram 3 dias, aí na segunda vez o pastor colocou 4 dias. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar no 4º dia? Que eu não tenho mais para falar, eu vou até o 3º. E eu lembro que nesse 4º dia eu ministrei sobre a honra que é devida ao liderado pelo líder. E não tinha nada para falar, eu disse, pai, eu vou falar sobre isso. Só que quando eu terminei de falar, quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo, tem coisas sobre honra que eu quero te ensinar. E eu percebi um freio da parte de Deus para não ministrar sobre honra. Então, se você percebe minhas ministrações, desde lá, 2016, 2017, eu nunca mais ministrei sobre honra. Não porque eu não queria fazer isso, mas porque eu estava esperando o que Deus tinha para me ensinar sobre isso. Eu estudo, às vezes eu estudo intencionalmente o tema, porque eu quero estudar, mas tem vezes que eu sou inspirado para estudar sobre o tema. E acho que cerca de 4 meses eu tive uma inspiração para estudar sobre honra, e eu quero compartilhar com vocês hoje, amém? Você sabe que se não me amar não vai para o céu, não é assim? Aí Jesus está voltando, está bem pertinho, mas eu quero que você abra comigo lá em 2 Samuel, é o texto usado para se falar sobre honra, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Se eu trocar aqui algum texto, é porque o Senhor falou comigo, rapaz, eu vou separar os textos, e aí Jesus vai fazer as coisas. Amém? 1 Samuel, estou com muito temor no meu coração, mas espero que vocês entendam a mensagem. Então nós vamos ver aqui, irmãos, Samuel sendo levantado, né? Deus chama Samuel, e Samuel atende esse chamado. Eu quero que vocês percebam que aleluia, 2 Samuel, eu abri 1 Samuel, nem como eu estou nervoso, mas tem que acabar de dar certo. Capítulo 2, verso 30. E a Bíblia diz assim: aqueles que me honram, eu o honrarei, mas aqueles que me desmerecem serão... Eu abri no texto certo? Isso.
Isso, portanto, o Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Mas quando Deus fala isso aqui através de um profeta, entenda que tem uma história se desenrolando. Amém? Então você precisa entender o que levou à conclusão dessa história. Eu digo sempre, toda vez que você for pegar um texto da Bíblia que é história, você tem que ler a história toda, porque você precisa entender qual é a moral da história. Você não pode pegar as coisas pela metade. Então quando você olha, você vai ver aqui duas figuras importantes: Samuel e os filhos de Eli. Não é assim? Eu quero que você veja que as atitudes dos filhos de Eli eram atitudes que eram contrárias à vontade de Deus. Sempre você vê no texto, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas sempre você vai ler no texto o seguinte: Deus falando das condições, Samuel, que o autor, narrando o que os filhos de Eli faziam. Eles roubavam os sacrifícios. Eles, em vez de comer a comida depois que era assada, eles pegavam antes. Eles faziam coisas que eram deploráveis a Deus, mas depois você vai ver no texto. Mas Samuel servia a Deus com vestes de linho fino. Depois ele vai dizer: os filhos de Eli faziam coisas que eram mal aos olhos do Senhor, contudo Samuel servia no templo. E aí ele vai chegar e vai dizer com a conclusão: eu honro aqueles que me honram, mas eu desmereço aqueles que são desmerecidos. Veja uma coisa aqui que é importante você saber, irmãos. Ofni e Finéias, eles eram os próximos sumos sacerdotes. Eles não eram sacerdotes comuns. A linhagem deles era uma linhagem que ele ia ser o sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Arão. O sacerdote não, ele poderia ser levita de qualquer linhagem, mas o sumo sacerdote não, ele tinha que ser da linhagem de Arão. Então passava de pai para filho. Era assim que foi estabelecido. E aí quando Ofni e Finéias se comporta de uma maneira que despreza a Deus, Deus fala para Eli: olha, o meu juramento foi que a linhagem do sumo sacerdote não sairia da casa dos seus pais, mas não vai ser mais assim. E aí aparece Samuel. Samuel não era para estar servindo no templo, irmãos. Quem teria que estar servindo no templo de uma maneira certa era Ofni e Finéias, e não Samuel. Mas Samuel honrava o Senhor servindo no templo. E aí que nós concluímos, e ele fala assim, aqueles que me honram, eu o honrarei. E sabe, irmãos, desde esse tempo para cá eu tenho visto, irmãos, uma mensagem errada sobre honra. Eu não falo no nosso contexto, mas no contexto geral. Uma mensagem distorcida sobre a honra. Porque veja, uma coisa que eu entendi: por que nós vamos somente até essa parte? Aqueles que me honram, eu honrarei, e nós ministramos a partir daí. E a outra parte? Aqueles que me desprezam serão desprezados. É tão bíblico quanto a parte A. É tão bíblico quanto a parte A do texto, irmãos. Eu honro aqueles eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desmerecem serão desmerecidos. E tudo que eu falar, vou falar aqui com vocês, irmãos. Eu não tenho nenhum constrangimento de falar isso. Primeiro, porque é a palavra de Deus. E segundo, porque eu tenho pastores que são exemplares nessa área. Então, estou livre para falar isso com vocês, irmãos. Quando nós olhamos para Samuel, Saul, ele erra muito, ele desobedece a Deus. E Samuel fala assim: olha, você errou, você desobedeceu a Deus. A partir de hoje o reino não é mais seu. Aí ele fala assim: não, mas Samuel, eu sei que eu errei, mas vamos fazer uma coisa, me honra diante do povo. Samuel fez: está repreendido. Eu que não vou cair numa fogueira dessa. Amém, irmãos?
E eu tenho visto, irmão, um ensino errado sobre honra sendo passado como bíblico. É uma honra que está fugindo da Bíblia e está entrando na idolatria. Pessoas idolatrando pessoas. Eu tenho visto, irmãos, entenda uma coisa: homem de Deus não é Deus. Homem de Deus é homem. A Bíblia diz: dá a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo poder, irmãos. Nenhum homem pode querer para si aquilo que é somente de Deus. Agora, irmãos, veja como é que nós honramos a Deus. Como é que nós ofertamos a Deus? Queimando dinheiro na fogueira santa? Não, nós ofertamos a Deus onde Ele quer que seja ofertado. Na igreja é um lugar desse. Oferta aos pobres é outro lugar. E como que nós honramos a Deus? Honrando aquele que quer que honre. Honrando a sua palavra, honrando a sua presença e também honrando pessoas. Honrar pessoas é bíblico, idolatrar não. Nenhum homem pode pegar o lugar do Espírito Santo, irmãos. Nenhum homem, ninguém está subjugado a uma liderança, estamos sujeitos. Subjugados não. Eu quero ler um texto com você. Provérbios, capítulo 26. Irmão, eu queria tanto falar sobre fé para você sair daqui feliz. Provérbios capítulo 26, no verso 1. Na NVI. Lê comigo, por favor. Provérbios 26, verso 1. Fala assim: como neve no verão, ou chuva na colheita. Irmãos, o que é chuva na colheita? Prejuízo, diga prejuízo. É dano. Daniel sabe, Daniel é engenheiro de aquicultura, trabalha com despesca de camarão. Quando chove é um terror, é prejuízo, camarão vão embora. Não é assim, Daniel? Chuva na colheita é prejuízo, irmãos. Aí ele disse: assim a honra é imprópria para o tolo. Diga: a honra não convém, é imprópria para o tolo. É por isso que Paulo fala: quem honra, honra. Sabe, irmãos, é bíblico honrar sim. Mas eu não posso honrar aquele a quem Deus está desmerecendo. Porque se ele honra alguém através de homens, se ele quer honrar o pastor Beto, ele vai usar pessoas para isso. Mas se ele está querendo desmerecer uma pessoa, é bíblico eu reter essa honra. Porque se eu continuar honrando, é prejuízo. Tanto para a minha vida, como para a vida da pessoa. Você está lendo isso aí? Agora veja, por que ele fala que é imprópria? Porque a pessoa é tola. Por que Deus está desmerecendo? Não porque Deus quer, mas que ela se colocou nessa posição de tolice, assim como foi com Saul. Não foi Deus, irmãos, que desonrou ou desmereceu Ofni e Finéias de balde, à toa, porque quis. Não, foi porque eles se colocaram nesse lugar onde Deus desonra, onde Deus desmerece. Honrar ao tolo é plantar prejuízo. Tanto para você, como para a própria pessoa. E quem é o tolo? Quem é uma pessoa tola? A pessoa tola é aquela que sabe como deve proceder e não procede como convém. O tolo é aquele que sabe como tem que fazer, sabe como é que Deus quer, sabe os caminhos que Deus deixou, mas mesmo assim, ele insiste em andar nos seus próprios caminhos. E andar nos seus próprios caminhos, irmãos, é tolice. E quando eu me coloco nesse lugar de tolice, eu não sou digno de honra.
mas eu sou pastor. Eu sou vice-deus. Problema teu. Se não é sábio, é tolo. E tolo não convém honra. Veja, irmãos. Eclesiastes no capítulo 7, no verso 1, você sabe esse texto. Melhor é o bom nome do que o quê? A unção. Diga, melhor é o bom nome do que a unção. Unção sem caráter não vale de nada. Unção sem caráter é tolice. E sabe, irmãos, eu sempre falo isso sobre honra. Eu falo, devemos honrar as pessoas por causa da unção. Paulo fala, a ninguém mais enxergamos como meramente humanos, mas porque carregam um tesouro dentro delas. E esse tesouro é o quê? A unção. Tratamos as pessoas por causa da unção, honramos por causa da unção. Mas é melhor um bom caráter. Tem pessoas que têm uma unção extraordinária, mas são mau caráteres. E nós estamos honrando elas, apoiando a vida que ela está tendo, de mau caratismo. Andar debaixo da unção, sendo mau caráter, é tolice. Eu digo sempre, irmão, as pessoas vão honrar por causa da unção, sim. Mas se eu não honro a unção que está sobre a minha vida, por que as pessoas têm que honrar? Se eu não considero a unção que está sobre a minha vida, por que as pessoas têm que considerar? Se eu sei que eu fui ungido para o chamado. E Paulo disse, aquele que ensina, se gaste no ensino, irmãos, é uma obrigação minha fazer isso. Eu sempre falo, a melhor maneira de um ministro honrar as ovelhas é honrando o chamado que tem. É se dedicando ao chamado que tem. É o que? É para orar, eu vou orar. É para estudar, eu vou estudar, eu vou me desgastar nisso. Diga, melhor é o bom caráter do que a unção. Porque, irmãos, a unção não sustenta o caráter, mas o caráter vai sustentar a unção. Amém? Agora veja, eu quero ler com você aqui alguns textos. Oh, glória. 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 5, desculpa. Capítulo 5 no verso 2. E aqui eu quero falar agora sobre liderança mesmo. Sabe, irmãos, eu vi uma estatística e eu fiquei muito triste. A maior característica da igreja brasileira, sabe qual é? Não leem a Bíblia. Diga, aqui não. Aqui, irmão, nós temos escola bíblica. Aqui nós temos cultos baseados na palavra. Aqui nós temos indicação de livro. Você não lê se você não quiser. A maior característica da igreja brasileira é não ler a Bíblia. E por causa disso são enganados por picaretas que estão no púlpito. Portanto, o apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço, Pedro está falando na qualidade de presbítero também. Ou seja, o que eu estou falando com vocês é o que eu estou vivendo, é o que eu faço. Como presbítero, como vocês. E ele diz, e testemunha do sacrifício de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Ele fala, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Primeira instrução que ele fala, o povo não é seu. Ele está debaixo do seu ministério, ele está debaixo da unção que eu lhe confiei, eu lhe capacitei para isso, mas o povo não é do pastor. O povo é de Deus. Agora ele diz,
Vocês podem pastorear eles, mas olhem por ele, não por obrigação, mas de livre o quê? Vontade. E ele ainda fala mais, é assim que Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de quê? Todo bom servo será um bom líder. Você pode anotar isso no seu coração? Todo bom servo será um bom líder. Agora, todo aquele que não tem o coração para servir, ele será um imperador na igreja. Ele não vai fazer isso com vontade, com o coração para servir. Por quê? Porque ele sempre serviu por algo em troca. Então, se ele aprendeu a servir por algo em troca, ele vai liderar por algo em troca. E ele diz, não por sórdida ganância, ou seja, não pastorei o rebanho esperando algo deles. Não pastorei por dinheiro. Isso é diabólico, irmãos. Pastorear alguém só porque ele pode dar um benefício financeiro é do diabo. O verdadeiro pastor não quer nem saber quanto você tem no seu bolso. Ele não está interessado no seu dinheiro. Ele não está interessado na sua casa. Ele não está interessado no seu carro. Ele não quer o seu carro. Ele não quer a sua casa. Ele quer que a sua vida prospere e vá bem. O maior prêmio de um bom pastor é a vida das pessoas. Agora eu como pastor, quando eu me coloco nessa posição de pastorear, só porque a fulano de tal ganha R$1 milhão, lembra? Eu estou entrando num caminho de tolice. E honrar o tolo é o quê? Prejuízo. Depois ele disse, não hajam como dominadores dos que foram confiados. Não haja o quê? Como o quê? Dominadores. Irmãos, o pastor não é o teu Espírito Santo. O pastor não pode dizer para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Pastor, eu tenho que casar com quem? Pastor, eu estou querendo viajar para Nova York, eu posso ir ou não posso ir? Sabe, irmãos, eu estou aqui nessa igreja desde 2011. Toda vez que eu fui me aconselhar com o pastor, até quando eu fui para Campina Grande, eu falei, pastor, o que o senhor acha? E ele não me falou vá ou não vá. Ele me aconselhou para mim tomar a decisão. Porque a decisão é sua, irmãos. Agora, um pastor que gosta de dominar, ele vai escolher até a cueca que tu tem que vestir. Ele vai querer saber da tua vida para ver o que ele pode ganhar com isso. Isso não é bíblico. Dominando as pessoas. Eu era convidado aqui para ministrar fora. Eu disse, pastor, eu posso ir? Pastor, meu irmão, vai, toque fogo. Me deixando livre para tomar as decisões. Me aconselhando. Me instruindo. Mas nunca me dominando, irmãos. Ah, tu está babando o pastor? Que seja. Mas, irmãos, eu nunca servi o pastor, porque ele me mandou servir, irmãos. A Bíblia diz, não como dominadores, mas sendo o quê? Exemplo para o rebanho. Pastor é o exemplo. Pastor é uma imagem a qual eu posso imitar para ser como Cristo. Ele não é o meu Deus. Porque tem pessoas tratando o ministro como Deus, irmão. Tem pessoas tratando o ministro como o Espírito Santo. Ah, não, porque se não estiver debaixo do meu pastoreio, você não vai ser abençoado. Tá certo? Jesus 2. Porque, pelo que a Bíblia me diz, eu já sou abençoado. Se eu chegar e falar assim, pastor, não quero mais servir a você.
Pastor, tu vai em paz, eu vou continuar sendo abençoado. Não tem problema nenhum. Eu não vou deixar de ser abençoado, porque eu vou sair debaixo de um pastoreio tirano. Você já é abençoado, irmãos. Você já é abençoado. Ah, Neidson, mas quando eu honro, eu não vou ser abençoado não. Não, não vai não. Porque honra não está ligado ao que você terá, mas está ligado ao que você já teve. Eu honro a vida do pastor, não porque ele pode fazer por mim. Ah, não, Neidson, tu honra porque ele colocou tu para ser professor do Rema. Não, irmãos, eu honro desde antes. Reconhecendo o que ele já fez por mim, irmãos. E eu reconheço, tem muitas coisas que eu faço aqui que eu não faria em outro lugar. Tem coisas da vida dele, do pastor, da unção que ele carrega, que caiu sobre a minha vida e que despertou coisas. E eu sou grato pelo que ele já fez. Ah, Neidson, mas se o pastor vacilar contigo, tudo bem, ele é homem, não Deus. Diga, o homem de Deus não é Deus. E as pessoas ficam debaixo de jugo e cegas por causa do ensino de honra que era para ser chamado de idolatria. O homem perfeito que nunca falha. Não, fulano não falha não. A honra, irmãos, viver um ambiente de honra é viver um ambiente de leveza, de alegria, de paz, de coração para servir. Viver em honra, irmãos, quando você está honrando a pessoa certa, irmãos, você nunca vai ter prejuízo. Aleluia. Então, a Bíblia dá instruções, irmãos, de como os líderes devem se comportar para não ser tolos. Existe um comportamento, irmãos, que nós devemos julgar sim. Todo homem é passivo de julgamento, menos Deus. Aleluia. Não podemos, irmãos, honrar e servir as pessoas com um cabestro. Servir pessoas não é assim, irmãos. Veja, abra comigo. Atos capítulo 20. Verso 28. Paulo está dando o seu exemplo para esses presbíteros de Éfeso, por causa da sua partida. Ele está fazendo ali a sua conferência de ministros. E ele vai dizer: pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, e olha isso, ele está falando para a igreja. Ele fala: eu sei que depois disso, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ele está falando, isso não é para o mundo não, gente, é para a igreja. E é para presbíteros, é para liderança, é para pessoas que estão à frente de igreja. Ele fala: dentro de vocês aí que vão estar à frente de igreja, vai ter gente como lobos ferozes, querendo roubar o último centavo das ovelhas. Não fazendo, irmãos, e não trabalhando para o reino de Deus, mas construindo o seu próprio império. Não exaltando ao nome de Jesus, mas exaltando o próprio nome. Está vendo aqui? Foi eu que fiz. É como se o pastor aqui, Deus o livre 3 vezes. Natal só está assim porque eu pisei os pés aqui. Se não fosse eu, o que seria de Deus? Mas ele diz, ele fala, são lobos transpassados. Tem jeito de pastor, fala como pastor, cheira como pastor, mas está acabando com a tua vida.
e usando da santa mensagem da honra para justificar as suas atitudes e as suas fraudulências. Não ensinando de forma bíblica e honesta o que é honra. Mas é interessante porque eu vejo, sempre eles têm que ser honrados. Honre o homem de Deus. Mas quem é? Sou eu. E o outro tá podre, é? Olhe, cuidado em que terra você vai plantar. Não plante numa terra pobre. Plante numa terra fértil. Venha ofertar pulando e dançando na terra fértil. Mas sabe, irmãos, se você for ver, se a gente for comparar mesmo, sabe qual é a melhor terra para se ofertar, se assim fosse verdade? O pobre. Porque a Bíblia diz que aquele que dá o pobre empresta a quem? E Provérbio ainda fala, o autor de Provérbio ainda teve a ousadia de falar assim: aquele que socorre o pobre, Deus o prosperará. Então a melhor terra não é o abençoado, é o pobre. Dentro dessa meia verdade é mais bíblico ofertar no pobre. É mais vantajoso. Mas não, Paulo fala, olha, cuidado, gente. Não coloque o coração de vocês nesse negócio de ganância, não, porque vocês podem ser esse lobo. Toda vez que tem uma honra na igreja, sempre é o abençoado que é honrado. Ninguém nunca consegue ser. Não, porque tem que me honrar, porque afinal de contas eu sou o pastor da igreja, eu sou o anjo da igreja, o cajado está na minha mão, aleluia. E os outros, o pobre dos pastores. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia diz que não é honra buscar a própria honra. A instrução bíblica não é buscar honrar para mim. Sabe qual a instrução bíblica é? Preferindo-vos em honra. O que é preferindo-vos em honra? É, pastor, vamos honrar fulano de tal. Não, Neito, vamos honrar você. Não, vamos honrar fulano de tal. Isso é preferindo-vos em honra. E, sabe, irmãos, e eu vou falar do meu pastor, porque é meu pastor. Irmãos, não sei se você lembra, Valdeclécio ganhou um carro aqui, você lembra disso? O que mais chorou não foi nem Valdeclécio, foi o pastor. O pastor chorou de soluçar. Esse carro poderia ser para ele ou não? Hein? Oxente. Rapaz, não, vamos honrar o pastor, pai. O pastor dá o carro. Não, mas eu quero dar. Não, quem que é o Valdeclécio? Quem que vai dar o Valdeclécio? O pastor que é o anjo da igreja. A bênção vem dobrada, feita tapioca. Isso não existe, irmãos. Aí o pastor vem aqui e é o que mais fica emocionado, chorando. Mas o que é isso? O coração de pastor, querendo o benefício das ovelhas. Irmãos, eu só sou sincero a você. Eu dou graças a Deus por ter um bom pastor, irmãos. Graças a Deus, irmão, por ter um pastor que está preocupado com a minha vida, irmãos. Que quer saber como eu estou e não quanto eu tenho. Quando eu estava lá, irmãos, na escola de ministros, na escola de missões, eu tinha que pagar a passagem de R$2.500, não tinha como. Foi ele que pagou para mim, irmãos. Ele poderia muito bem, não, eu sou o pastor da igreja, que servir aí para... Não, ele foi lá, pagou para mim, me abençoou ainda com 2 parcelas, do que eu dividi em 10 vezes, 15, 30, sei lá quantos foi. Veja, irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, verso 3.
Espera aí que eu acho que eu errei aqui o texto. Ore em língua aí para me achar aqui. Capítulo 3, verso 1. Diga assim: Paulo está falando para Timóteo em relação à igreja. Olha só o que ele fala. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso não é um problemaço, irmãos? Agora, quando está no púlpito? Quando um cidadão desse está no púlpito? E a gente honrando um cidadão desse. Você acha que uma pessoa dessa no púlpito, Deus está aprovando, irmãos? Claro que não. Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desmerecem serão desmerecidos. Conselho de Paulo: afaste-se deles. Lê aí depois. Só estou dizendo ele, ó. Afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres, dois cababão que tem aqui na igreja, Timóteo. Se opuseram a Moisés, não, esse não, né? Se opuseram a Moisés, e esse também resiste à verdade. A mente deles é depravada e são reprovadas na fé. Eu vi um negócio assim que eu não acreditei, não, isso não é possível. Um pastor de algum canto aí, lá do Afeganistão, ele colocou câmera na igreja. Não, vamos colocar câmeras na igreja, parará, parará. Não que eu estou falando que colocar câmera na igreja é errado. Eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo do abençoado. Ele colocou câmeras na igreja para ver quem vinha lá. Certo dia entrou uma mulher muito bem vestida na igreja. E ele deu uma ordem para a esposa dele: ei, procura saber quem é. Conversa com ela. Beleza. A esposa dele foi lá, conversou e pegou todo o raio-x da vida dela. Inclusive que ela tinha uma causa assim, assim, assado, na justiça, e que estava demorando para ser liberado. O que foi que o pastor fez no outro culto? Descobriu que a mulher era rica, profetizando na vida dela. O quê? Você tem aqui uma causa na justiça. Aí a mulher não fez o rema, não sabe julgar a profecia. É de Deus. Se é de Deus, eu vou ficar. Camarada tirou até o que ela não tinha. Eu sempre falo, irmãos, nem tudo que tem areola e bate anjo, e bate asa, é anjo. A instrução bíblica é: experimente os espíritos. Julgue quem está ministrando. Julga se é de Deus, irmãos. Você pode julgar o que eu estou falando, se é de Deus ou não, não tem problema. Sempre desconfie, irmão, daqueles que não gostam de ser julgados. Tem algo errado. Porque se a Bíblia fala que tem que julgar, é porque tem que julgar. O bíblico, o espiritual, o maduro é julgar o que está sendo dito. Aleluia. É bíblico, irmão, reter honra ao tolo. É salvação para ele. E para você também. Deixa eu ler mais um texto, eu estou acabando para liberar logo vocês e dar tempo de eu correr. Amor, liga o carro, vou sair por aqui, ó.
Eu vou ler mais um texto, Provérbios. Versos 17. NVI, tá? Verso 26. Vê só o problema de honrar o tolo. Provérbios, capítulo 27, 17, no verso 26. Os meninos vão colocar aí. Eu vou abrir aqui também. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Saber que você não está com raiva de mim. Provérbios 27. Olha aí, ó. 26, 17. É isso mesmo. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Deixa eu ler para você aqui numa outra versão. Deixa eu abrir aqui outra versão para você. Vai ficar mais claro para você isso. Provérbios 17, verso 26. Escuta isso. Não é bom castigar o inocente. Irmãos, é lindo castigar o inocente. Você fica feliz quando o inocente é castigado? Aí ele fala, assim como é horrível, irmãos, é triste castigar o inocente, assim também é açoitar quem merece ser honrado. Você está ouvindo isso que a Bíblia está dizendo para você? Não é bom castigar o inocente e nem açoitar quem merece ser honrado, irmãos. Veja, quando eu honro quem não merece, automaticamente eu estou desonrando quem merece. Quando eu honro alguém, irmãos, que está andando na tolice, que em vez de abençoar o rebanho, está só tirando o lucro do rebanho, está só tirando o benefício próprio. Aí você tem um outro pastor lá, que faz totalmente ao contrário, se doa, se desgasta. A gente chama até ele de desequilibrado. Biblicamente, é esse que merece honra. Não é certo, irmãos. Não é certo açoitar o inocente e ferir, desonrar, desprezar aquele que merece ser honrado. Tanto é errado, irmão, desonrar a quem Deus está mandando honrar, e é tão errado desonrar a quem Deus está mandando honrar, como honrar a quem Deus está mandando você reter. E se você insiste nisso, lembra? Como neve no verão e chuva na colheita, você está plantando prejuízo para você. Diga, não é certo ferir quem merece ser honrado. É por isso que Deus vai dizer: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desmerecem serão desmerecidos. Eu sei, irmãos, como eu falei antes, nós ensinamos sobre honrar a unção que está sobre a vida das pessoas. Mas, irmãos, devemos honrar também pelo serviço que ela presta. Como eu falei, irmão, se uma pessoa, profeta fulano de tal, tem unção poderosa, mas vive na tolice, ela não está honrando a unção que tem, por que eu tenho que honrar? Se ela não está considerando. Veja, abra comigo. 1 Timóteo. Não, vai em Filipenses, deixa aberto em Filipenses. Paulo vai dizer, irmãos, que... Não, abre Filipenses, eu estou procurando aqui Filipenses. Capítulo 2, verso 25. 23.
Deixa aí, eu vou... Paulo fala assim, ó. Paulo era um homem, meu Deus. Paulo fala assim, ó. Dignos de dobrados honorários são aqueles que presidem bem a casa do Senhor, principalmente aqueles que se fadigam no ensino e na pregação. O que faz um pastor, um ministro, seja lá o que for, digno de honra? Serviço aonde? Na casa do Senhor. E digo, irmãos, não é justo. Eu digo isso, não é justo. Nós honramos quem está fora e não honramos o nosso pastor. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu estou acordando todo dia de 8 horas e para mim é cansativo. Ele dá plantão de 24 horas, no outro dia 10 horas está aqui na igreja. Ligue para ele, eu duvido ele não atender, irmãos. Luciano até fala que ele não é gente. Todo dia o pastor mandou um maná. Todo dia não repete um. O que é isso? Fadigando na obra do Senhor. E Paulo disse, é digno de dobrados honorários. Biblicamente, se você honra o de fora, você tem que honrar em dobro quem está dentro. Ou então você não considera isso. Eu vou falar que eu estou aqui já. Você está considerando aquele que está te dominando. Aquele que falou para você, olha, meu Deus, não, isso não, Senhor, é pesado demais. Não, vai, assista a minha live de 5 horas da manhã que você vai ser abençoado. E o pastor todo dia, 8 horas da manhã. 8 horas para vocês, né? Porque Vitor já me manda mensagem na madrugada anterior. Ei, o maná do pastor, hein? Agora, tu acha que isso é um compromisso dele somente com Deus ou com a tua vida? Tu acha que ele está fazendo isso para aparecer ou para te pastorear? Ou para cuidar de você? Ou para mandar uma mensagem no teu dia? Estamos fazendo o que Provérbios está falando. Ferindo quem merece ser honrado e honrando quem não merece. Aleluia. Olha só Epafrodito. Paulo falando. Paulo não queria mandar Epafrodito de volta. Porque apesar de não ser pastor, profeta, blá, 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 ele era um homem de Deus. E Paulo vai reconhecer isso. Rapaz, não queria que ele fosse. Quem era Epafrodito, irmãos? Epafrodito, a função de Epafrodito era uma. Era levar as ofertas de Filipe lá para Paulo. Era essa. Além de servir a igreja de Filipe. Essa era a função de Epafrodito. Não fala que Epafrodito era profeta, que dava profetizar 24 horas por dia. Aquele pastor, não, a função na Bíblia que nos mostra era essa. E ele diz assim, ó. Contudo, versículo 25. Penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito. E Paulo fala, meu irmão, cooperador comigo e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de vocês e está angustiado, porque ficaram... Meu irmão, a ideia de Epafrodito aqui, irmãos. Epafrodito ficou agoniado, sabe por quê? Porque o povo soube que ele estava doente. Meu Deus, o que o povo vai falar sabendo que eu estou doente? Como é que eles estão? Eu tenho que voltar lá, Paulo. Aí ele fala, de fato, ele ficou doente e quase morreu. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus é aquele que cura. Deus não foi lá e fechou a tampa do caixão e Epafrodito está no templo. Já que estás aí, meio para lá, meio para cá, vem para cá. Não, Deus curou Epafrodito. Aí ele fala, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso eu logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Quem era Epafrodito? Um servo, diga um servo. Era um diácono, vamos dizer. Não era homem de Deus. Mas ele, olha só o que Paulo fala. E eu peço que vocês o recebam no Senhor. Ou seja, recebam a ele como ministro de Cristo. Como o profeta ungido que sobe o monte e desce de costa. Aí ele diz, recebam no Senhor com grande alegria. E o conselho de Paulo? Honrem sempre. Quando? Honrem quando? Sempre a homens
como estes. O que foi que Epafrodito fez? Quase morreu por causa da igreja. A esses homens que se dedicam na igreja, trabalham na igreja, que negocia muitas vezes, está na igreja do que está com suas famílias. Honrem sempre a homens como este. Sim, devemos honrar por causa da unção? Sim, mas também devemos honrar pelo serviço que é prestado na igreja. Irmão, se você quer sempre honrar o ministro que está aqui, e você não quer honrar o irmão que está lá fora, isso não é honra. Você está querendo alguma coisa em troca, e dessa oferta você não vai colher nada. Tratar o pastor bem, tratar as pessoas mal, não é honra, irmãos. Pergunta ao pastor: pastor, se Vitor for honrado, como é que o senhor se sente? Honrado também. Por que o pastor chorou quando o Valdeclas ganhou o carro? Porque ele se sentiu honrado, era como se fosse ele. E eu quero falar para líderes, pastores e ministros aqui também. Aproveitar logo que a gente está aqui, já que você está me julgando, aí você já faz o pacote completo. Irmãos, para sentar aqui na frente, irmãos, tem que construir uma história de serviço. Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro, seja o quê? Aquele que quer ser o maior, seja o quê? Aquele que quer ser servido. Então o ministério começa servindo. Você não tem o direito, irmãos, de quando for licenciado, ordenado, tratar as pessoas mal, como você fosse o mais importante agora da igreja. Você não pode tratar as pessoas como ignorantes, como não soubesse de nada. Não, é por causa delas que você foi levantado. É por elas que você foi levantado. É por causa delas que você foi reconhecido. É uma obrigação sua servi-las com a melhor forma que você pode. Sabe o que o Senhor falou para mim um dia? Quando eu queria só cargo. E o pastor sabe aqui, quase que eu saí da igreja por causa de um cargo. Quem me segurou aqui foi Cíntia. Todo dia eu falava para ela: hoje eu vou falar com o pastor. Ela começava a chorar. Eu vou, mas eu ficar de cara feia lá. Eu digo: mas vai. Glória a Deus, irmão, por nossas esposas, amém. Mas ela foi lá que me segurou, irmãos. O Senhor falou para mim: Neidson, se você já está pensando nas toalhinhas brancas com o seu nome, o diabo já ganhou o teu coração antes de você subir no púlpito. O ministro que fica abestalhado por causa da pompa é abestalhado. Eu não estou falando que é errado você receber bem as pessoas. Estou falando isso. Eu estou falando que o que me trouxe até aqui foram vidas e pessoas. O foco do meu chamado, do meu estudo, de comprar livros, ministro tem que comprar livro. O foco disso não é para mim mesmo, irmãos. É para que eu possa te servir com o melhor que eu posso. É que eu possa te dar algo que eu tenho de melhor. Porque esse é meu comprometimento com Deus, primeiramente. Servir as pessoas, irmãos, liderar, cuidar de pessoas, não deve ser por ganância. Eu estava querendo ser covarde hoje. O Senhor falou a mim: você é covarde se não ministrar. E eu lá. Diga: honrar o tolo é prejuízo. Aleluia. Então Paulo fala: olha para Epafrodito, um homem que foi até as últimas, quase morreu por causa de vocês. A homem como esse sempre honrem. Sabe por que nós temos escândalos, irmãos? Na internet, rapaz, fulano de tal, 1,5 milhão de seguidores, caiu. Sabe de quem é a culpa? Nossa.
Minha, sim, porque nós curtimos, compartilhamos. E nem conhecemos a pessoa. Não, mas eu vi, ele falou 3 palavras em línguas, 2 no grego, é de Deus. A culpa é nossa, irmãos. Porque nós damos vozes a quem não era para ter. E quem é para ter, nós não damos as vozes. Eu deixei, irmãos, de seguir no Instagram e de curtir mensagem de quem eu não conheço a vida. Eu não sei o que eu posso estar proporcionando. É mais fácil eu compartilhar uma lá do pastor, que ele manda direto para mim. Mas não, pastor, você sabe, né? Pastor é simples, pastor não tem nem 10 mil seguidores. Mas no dia que tu precisar, é Ele quem vai te atender. Sabe quem bota o joelhinho no chão por tua causa? Não é o pregadorzão lá de 10 milhões, ele não sabe nem que tu existe, cabeção. Sabe quem está lá com o joelho no chão por tua causa? É aquele que tu despreza. É aquele a quem Deus quer honrar e você está retendo. Amém, irmãos? Vou chamar o louvor aqui para ver se a gente termina de uma maneira legal. Toca aí parabéns para você, para ver se a gente... O Dia dos Pais. Amém, irmãos? Diga, a honra é bíblica. Diga, a honra funciona. Diga, uma vida de honra glorifica a Deus. Mas uma honra bíblica, irmãos, sadia, onde você não é dominado, onde você não está preso, onde você está livre para honrar, para servir. Amém? Você pode ficar de pé, irmão. Glória a Deus. Sabe uma coisa que eu não entendo? Eu vou dizer para vocês. E eu vou me colocar no bolo também. Eu não entendo uma coisa. Eu não tenho nada contra show. Nada contra. Nada, sério. Assim, é difícil eu ir, mas não tenho nada contra. Lá vem fulano de tal para cá, abençoado e abençoadinho, lá no Teatro de Riachuelo, R$150. Vamos embora. Ei, pastor, domingo a gente vem para o culto não, porque vai ser abençoado e abençoadinho. Eu não posso perder. Mas, irmãos, Isaac e os meninos aqui, todo culto está aqui, irmãos. E a gente não tem a coragem de honrar eles. Sabe quantos eles ganham para estar aqui tocando? Nada. Não porque o pastor não quer, porque no momento não temos condições, mas vamos ter. Você vai ver. Nós vamos ter músicos remunerados na igreja. Mas isso não impede, irmão, de vocês honrar a vida deles. Você não honra abençoado e abençoadinho quando vem? Não faz caravana e bota a faixinha na testa? Por que não honrar, irmãos, os nossos irmãos aqui? Ai, porque eles não são profetas, Neito. Mas estão servindo, se desgastando. E Paulo diz, a homem como estes, honre. Aleluia. Oh, aleluia. Aí, canta alguma coisa aí para nós. Vai dar certo, vai dar certo. Eu conto com isso para dar certo. Eu queria pedir algo para os ministros e pastores. Uma forma de honra sobre a igreja. Vamos orar pela igreja. Agora, procura alguém para orar. Vai lá, agradece pela vida dela. Agradece o Senhor pela vida dela. Vai lá, sai do teu lugar. Eu sei que não vai dar para fazer isso com todo mundo, mas se você ministra aqui na igreja, faz isso. Se você é um líder da igreja, é um líder, ora pela vida das pessoas que estão embaixo. Agradece. Se porventura, peça perdão também. Qualquer coisa que você fez ou falou. Aleluia.